Aleluia, glória a Deus. Graças e paz, queridos, amém. Boa noite a todos. Estou muito feliz por estar aqui. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, por ter nos ajudado a concluir esse curso, eu juntamente com a minha esposa. Eu sou muito grato ao Senhor, porque nós não tínhamos condições, mas Ele foi a nossa condição. E até aqui Ele tem nos ajudado. Eu também quero agradecer à diretora Grace e o pastor Saulo, que é o meu pastor. Eu quero agradecer a eles por eles terem trazido o Rema para essa igreja. Eu louvo ao Senhor por essa iniciativa. Quero agradecer também a todos os monitores, a todas as pessoas que fazem o Rema acontecer aqui nessa igreja, amém? Quero agradecer a Ariana, que foi uma grande incentivadora para eu fazer o Rema, não somente sozinho, mas com a minha esposa, amém? Queridos, o Rema para mim, ele era um sonho, já queimava no meu coração desde 2004, e eu achava que era um mero sentimento, um mero desejo, mas era um plano do Senhor já na minha vida. E aprove ao Senhor que eu estou aqui concluindo, amém? Era um sonho de Deus e um sonho meu também, amém? No Rema, uma das coisas que eu aprendi, queridos, foi que Deus, Ele é Pai, sabe? Deus, Ele é Pai, e como um Pai, Ele nunca vai desistir dos seus filhos. Deus, Ele nunca vai desistir de você, queridos. Talvez você até entrou aqui e chegou a ter um pensamento negativo. Eu quero te dizer que Deus não desistiu de você. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, queridos, em Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Para quem não me conhece, meu nome é o Alisson e essa noite estarei falando sobre fé. Deus nos chama para viver em fé. É um texto bastante conhecido, queridos, mas é importante a gente estar falando para a nossa própria segurança. Hebreus 10, 38. Eu quero que você encontre para ler juntamente esse versículo comigo. Diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Vou ler mais uma vez. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Amém? Queridos, o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve essas palavras, e o Senhor, através dessas palavras, falando através da vida dele, ele estava dizendo o seguinte, que é necessário a gente ter uma vida de fé. E quem é justo aqui? Todo aquele que crê no trabalho realizado por Jesus na cruz. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Somos justos mediante a fé em Jesus. Amém? A Bíblia aparece 4 vezes essa passagem, Jesus dizendo, mas o meu justo viverá pela fé. A primeira vez nós encontramos no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4. A Bíblia diz que o profeta ele estava esperando uma resposta do Senhor. E ele estava orando ao Senhor. E uma das coisas que o Senhor falou para o profeta foi, o meu justo viverá pela fé. A segunda vez foi em Romanos capítulo 1, versículo 17. O apóstolo Paulo diz que o evangelho mostra que Deus nos aceita, que é por meio da fé, do começo ao fim. E ele diz no final, mas o meu justo viverá da fé. A terceira vez também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas capítulo 3, versículo 11, diz, onde ele diz que ninguém é aceito pela lei, e sim pela fé. Eu e você somos aceitos por Deus pela fé. E a quarta vez, última vez, foi em Hebreus capítulo 10, versículo 38.
A palavra de Deus sempre está nos ensinando a cada um de nós vivermos pela fé. Quando a Bíblia repete muitas vezes, isso significa, queridos, que nós precisamos dar uma atenção especial a isso. Por que será que Deus, Ele espera que nós venhamos viver em fé? Sabe, queridos, o que é viver em fé? Viver em fé é viver segundo a palavra de Deus. Não é viver pela palavra contrária. Não é viver o que as pessoas dizem. Não é viver o que as circunstâncias está aparecendo, queridos. Não é isso. O que é viver pela fé? Viver pela fé é viver pela palavra de Deus. Eu e você precisamos viver pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo já disse que nós devemos andar por fé e não por vista. Nós precisamos andar por fé e não por vista. A Bíblia conta a história de Pedro. Em Mateus capítulo 14, se você for rápido de endereço, abra a sua Bíblia, Mateus 14. Mateus 14, a partir do versículo 22, diz assim: e logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente à distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Queridos, deixa eu frisar aqui rapidinho. Jesus insistiu, porque os discípulos eles não queriam. Jesus não ia para o barco. Jesus não ia. Então Jesus teve que insistir. Vá. Mas eu acredito que eles não queriam, porque como a maioria deles eram pescadores, eles sabiam que o tempo não estava bom. Então Jesus teve que insistir, porque ia acontecer algo que ia exercer a fé deles. Mas vamos lá. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Sabe, queridos, Jesus estava trabalhando aqui com os discípulos, para que ele exercesse a fé, para que eles crescessem a fé. E aqui no final, Jesus disse aí, homem de pequena fé. Pedro, ele olhou para a circunstância. Ele olhou para o momento, enquanto ele estava de acordo com a palavra de Deus, ele estava andando. Mas quando ele olhou para a circunstância, ele afundou. Quando nós olhamos para a circunstância, a gente afunda. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você estiver olhando para a circunstância, você vai temer. Você vai desistir. Porque muitas vezes as circunstâncias, ela não é favorável. As pessoas falam contra. O clima não é favorável. E Jesus, ele vai exercendo a nossa fé para que a gente cresça em fé. Crê no que ele nos disse. Peraí, o que é que Deus nos disse? Então, o nosso papel é focar naquilo que Deus falou. A Bíblia diz que o povo de Israel não entrou na terra porque duvidou. Deus tinha falado, tinha mostrado a terra, eles tinham entrado na terra, tinham até trazido o fruto dela, mesmo vendo o fruto, eles duvidaram
da promessa. A dúvida impede o trabalhar de Deus. Nem eu nem você podemos andar em dúvida. Nós devemos andar em fé, não pelo que vemos. Talvez você não esteja até vendo nada está acontecendo, mas eu devo fazer como a nossa irmã Sabrina disse, confessar. Pai, eu creio, tu falou, eu creio. Tu falou, eu creio. Nada está acontecendo, mas eu creio. A Bíblia diz que nós devemos pegar firme a nossa confissão. Nós devemos pegar firme a nossa confissão, queridos, porque senão, queridos, a gente desiste. E não é o plano de Deus desistir. A Bíblia conta a história de um centurião que ele foi ter com Jesus. Queridos, homem de tanta fé que a Bíblia diz que Jesus ficou admirado com a fé dele. Jesus ficou admirado, porque ele disse, Senhor, manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. O que é que ele precisava? De uma palavra. O que nós muitas vezes precisamos? De uma palavra.